comércio de cocaína para o norte e nordeste do Brasil e a consequente disputa entre facções criminosas pelo controle desse mercado fizeram explodir a taxa de homicídios. Na Bahia, tem várias facções. Tem Comando Vermelho, tem PCC, tem Amigo dos Amigos, tem Família do Norte, tem outras facções, Bonde do 13. E aí eles brigam por quê? Por território, aonde há vários confrontos e várias mortes. Se o governo não implementar o tolerância zero, a gente não pode ter tolerância, aquela teoria da janela quebrada. Se você vê uma janela quebrada, automaticamente alguém vai passar e vai querer jogar outra pedra para quebrar a outra. Não, aqui a gente tem que ter tolerância zero, com pequenos delitos, com delitos médios e delitos de alta proporcionalidade. A gente não pode ter complacência com o crime. Por que El Salvador hoje se tornou uma cidade segura? Porque o governo lá colocou tolerância zero. Construiu uma cadeia para 4.000 pessoas e lá a gente pode até falar a linguagem popular. Eles não dão boiada para bandido. O fogo cruzado entre bandidos e polícia dita a rotina da população nas cidades. A gente, no Brasil, infelizmente, a questão de segurança pública, tanto direita, tanto esquerda, nesse mundo polarizado, fazem uma gestão muito ruim, uma gestão pífia, uma gestão que deixa muito a desejar, né? E com isso você acaba fazendo com que essas facções elas acabem dominando estados, elas começam a dominar áreas, esses conflitos acabam aumentando o número de homicídio e coisas do gênero, e geralmente o Nordeste, por estar mais degradado, ele tem condições muito piores. A gente questiona muitas coisas das polícias de São Paulo, é claro que a gente precisa que elas evoluam sempre, mas ainda a gente está num paraíso em comparação ao que são as instituições policiais, por exemplo, muitas delas que estão no Nordeste, muitas delas que estão no Norte do Brasil, que sequer tem efetivo. A gente tem um problema de efetivo em São Paulo? Tem, mas você tem no Amazonas, por exemplo, muitas e muitas cidades onde não tem delegado de polícia, onde não tem policial militar, então é muito difícil. O que se vê é o crime organizado, que cada vez mais tem espaço e domina de norte a sul do país. A última pesquisa Atlas Intel mostra que 60% dos entrevistados consideram a criminalidade e o tráfico de drogas como os principais problemas do país, à frente de questões como saúde, educação e inflação. Para os especialistas, as políticas públicas na área são insuficientes para combater a criminalidade. E seria incrível se desse certo a gente não fosse violência, porque a gente faz tudo errado. A gente tem uma degradação social, a gente tem um problema estrutural de dificuldade do governo de lidar e de enfrentar o crime organizado. A gente tem meias polícias, polícia civil, polícia militar, que dá uma metade do trabalho que deveria ser feito. A gente tem um Ministério Público e um Judiciário muitas vezes muito distante da realidade das pessoas comuns, da realidade do mundo do crime. A gente tem que ter esses entes, eles não conversam, as dificuldades de diálogo entre todos esses entes é muito difícil. Então a gente faz tudo errado, né? Numa população que é uma população muito grande, com uma desigualdade social muito grande, e aí eu acho que isso explica a gente estar nessa situação, que é uma situação lamentável. Do ponto de vista, a violência hoje, ela é tão nociva quanto foi a inflação na década de 80 no Brasil. O nosso grande problema hoje é a violência urbana. Problema grande, que revela que o Brasil está entre os 30 países que mais gastam com contenção, prevenção e combate à violência, segundo o Global Peace Index 2024. Mano, eu vou te atirar. Eu vou atirar na sua cara. Dá o bagulho. Mano, você quer aqui. Os custos econômicos associados à criminalidade são diversos. Por exemplo, o aumento do investimento no sistema carcerário, tá? Isso acaba pesando um pouco mais para os cofres públicos. Outra parte também que é importante mencionar é o aumento do investimento na saúde pública, oriundos das chamadas de atendimentos de crimes. Por exemplo, crimes de roubo seguido de latrocínio, assaltos, agressões, crimes domésticos, tudo isso acaba gerando mais gastos para o sistema público de saúde. E não só na parte carcerária como na parte de saúde, mas também acaba demandando tanto na parte de segurança como policial, tá? A parte de investimentos em mais equipamentos de polícia, mais formação de soldados, assim como também na parte de infraestrutura, por exemplo, equipamentos, câmeras. Então tudo isso acaba demandando investimento. E o orçamento do país, ele tem uma certa amarração, é um pouco para cada setor de atividade, é um pouco para a educação, um pouco para a saúde, só que
se a criminalidade aumenta, você também não consegue atender a esse orçamento de segurança por completo. Por quê? Porque senão as outras áreas também acabam ficando sem recurso. A violência urbana abre um leque de questões e lança luz para quem está na linha de frente no combate à criminalidade. O déficit de policiais é um gargalo da segurança no Brasil e isso gera uma série de efeitos prejudiciais. Mas o que mais está dificultando o trabalho policial aqui no estado de São Paulo, especialmente aqui, é a questão salarial. A questão salarial e o déficit de policiais. As delegacias não podem ficar fechadas à noite e final de semana. Feriado. Tivemos um exemplo lamentável, né? Uma lástima, onde uma delegacia na cidade de Osasco foi furtada. Levaram armamento, levaram droga. Qual é o recado que se passa para a população? Se a delegacia está sendo furtada, um órgão que deveria ofertar segurança pública, que dirá nós, população, que sequer andamos armados, que não entendemos absolutamente nada de segurança. Enquanto as delegacias do estado de São Paulo e esse déficit de policiais, que são mais de 10 mil policiais, não for suprido, vai ficar quase que impossível a gente falar em segurança de qualidade. Nós precisamos de mais delegados, de mais escrivães, de mais investigadores, de mais agentes e o principal, os policiais hoje em dia, ninguém quer falar sobre isso, eles estão sendo caçados no bico, por ordem de facção, tipo o PCC. A realidade reflete nos agentes, que estão de peito aberto para defender a sociedade, com quadros defasados, sem remuneração digna e a falta de equipamento necessário. Esses policiais trabalham 12 horas e vão para a porta do supermercado. Trabalham 12 horas, vão para a porta da farmácia para o posto de gasolina. E é lá que eles estão morrendo. E é lá que eles estão perdendo a vida. Então não adianta o governo colocar viaturas novas, equipamento novo, se ele não cuida do principal, que é o ser humano, que é o agente profissional de segurança pública, que vai estar lá na linha de frente. A viatura precisa de um policial, o armamento precisa de um policial. Tivemos um caso recentemente que os policiais aqui em Campinas estavam com o colete vencido, ou seja, no estado mais rico da federação, policiais estavam emprestando um colete para o outro. Uma realidade triste que mostra que dos vários problemas que agravam a situação da segurança pública no país, um deles é a ausência de investimento em infraestrutura para os policiais. Você tem os diretos, que é mais quantitativo, e os indiretos, que é uma questão de percepção. Quantitativo é o seguinte: a falta de segurança pública, ela afeta os gastos com saúde, tá? Porque saúde é diante da criminalidade, por exemplo, de tantos outros problemas, afeta também e demanda mais investimentos na questão de segurança pública, como policiais, guardas, infraestrutura, equipamentos. Isso também você acaba tendo que tirar do orçamento brasileiro de outras linhas para poder investir mais em segurança pública. E do outro lado, você tem a parte que é os indiretos, que é a percepção. Quando um país ele tem falta de segurança pública ou um alto índice de criminalidade de todos os tipos, isso afasta os investidores, a percepção de desempenho e de tranquilidade daquele país começa a permear a população e os investidores acabam não dando continuidade na sua abertura de empresas, atrair investimentos para o país. Tudo isso combinado faz com que o país com baixa segurança pública perca, participação no PIB global e também não oferece mais oportunidades para a sua população, ou seja, falta de segurança pública é igual a falta de investimentos ou fuga de capital. O especialista traz uma visão de que a segurança e a ordem pública proporcionam o pano de fundo necessário para a prosperidade econômica do país. Essa percepção, ela funciona da seguinte maneira: toda a questão que passa pelo psicológico das pessoas, em primeiro lugar, que é ao sair na rua, ao poder se locomover, o lazer também influencia muito, se a pessoa tem condições de ter um lazer ou não. Então, toda essa falta essa insegurança propriamente dita, faz com que a população fique um pouco com receio, tá? E quem mais é afetado nesse ponto é principalmente o setor de turismo, tá? Que tem ali, bares, restaurantes, parques, e aí esse
esse problema que contribui demasiadamente, principalmente no caso do Brasil, faz com que o varejo e o setor de serviços hoje tenha essa dificuldade. O Fundo Monetário Internacional, em um último relatório, publicou um artigo sobre o alto custo da criminalidade, violência e instabilidade econômica na América Latina. A entidade afirma que a criminalidade custa mais de 3% do produto interno bruto da região e reduz o crescimento para milhões de cidadãos. Os impactos da falta de segurança pública para a economia são diversos, mas podemos elencar alguns. O primeiro e um dos mais importantes que eu também vejo é a fuga de capital intelectual. As pessoas que têm mais preparo, que têm mais formação, que têm grandes condições de contribuir positivamente para a economia, com o PIB da economia, essas pessoas, por medo e insegurança de viver no Brasil ou em qualquer país que tenha uma baixa segurança pública, elas procuram migrar para outros países onde existe um nível e uma percepção de melhor qualidade de vida. O segundo, com a fuga de capital, os investidores acabam não se sentindo atraídos. Por quê? Porque a mão de obra também acaba sendo de menor qualificação. O investidor ele não vai abrir uma empresa num país onde ele vai ter dificuldade de mão de obra. Então, se os cérebros forem embora, automaticamente os investidores que têm aquelas empresas mais inovadoras e tecnológicas acabam buscando países ou localidades que tenham mais essa oferta de mão de obra. Esse seria um segundo ponto. O terceiro ponto é o aumento do desemprego. Um país com falta de segurança, principalmente o aumento de criminalidade, a taxa de desemprego ela começa a subir. Se esse índice sobe de criminalidade, a proporção e a correlação ela é positiva. A criminalidade subindo, a falta de segurança subindo, o aumento do desemprego também sobe. De acordo com analistas, o modelo de confecção e gestão das políticas públicas não tem sido tão eficaz para diminuir a criminalidade. E ainda, o Estado que não consegue desempenhar bem seu papel de garantir a segurança abala os alicerces da democracia e contribui para a violência. Precisamos melhorar as leis, não é apenas uma questão de reprimenda, né? A pessoa ela é condenada, a pessoa ela nem é condenada, mas a pessoa quando ela é condenada, ela não cumpre a pena, né? Nós temos tantas e tantas e tantas alternativas que é uma aberração alguém cumprir a pena. Nós tínhamos que ter aqui uma questão mais célere em todos os sentidos, seja no próprio inquérito policial e no processo penal. Não tem sentido a questão se arrastar por anos e anos. Uma justiça que tarda falha na sua acepção natural, não tem condição. Regime fechado é regime fechado. Ah, mas não tem o regime aberto, semiaberto, então a progressão por salto de regime. Isso não pode acontecer. Não é de não ocorrer a progressão por salto, é de não ter o regime semiaberto. Se você tem a previsão dele na lei de execução penal, você tem que ter uma forma de justamente executar a pena na forma como está, como a gente chama, a LEP, né? Então nós temos uma série de problemas que envolve todo o sistema processual penal brasileiro, que envolve toda a questão do sistema penitenciário brasileiro, a quantidade de decisões monocráticas da Suprema Corte envolvendo crimes, traficantes, pessoas comprovadas de organizações criminosas, de facções criminosas. A falta de segurança mostra vários pontos que norteiam o problema do Brasil. Um deles também gera debates, é a progressão de pena. Eu sou contra a progressão de pena. Eu sou contra a progressão de pena. A gente precisa ter um código penal que ele de fato seja cumprido. A gente precisa disso. Vinícius Neres, ele dopou Luiz Ribeiro com clorofórmio em um laboratório de uma faculdade de Brasília. O feminicídio foi motivado pela recusa da jovem em manter envolvimento amoroso com Vinícius. Após o crime, ele enrolou o corpo da vítima em um colchão e deixou em uma área de mata, perto da universidade.
O crime aconteceu em 2016. Neres, julgado no ano seguinte, foi sentenciado por homicídio quadruplamente qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, bem como por destruição de cadáver. Por ser menor de 21 anos na ocasião e ter confessado o crime espontaneamente, teve a pena atenuada. Hoje, com 28 anos, Vinícius teve acesso à progressão do regime fechado para semiaberto, por não ter registro de faltas graves no sistema penitenciário. Ele se aproveitou do benefício e fugiu, mas foi recapturado por policiais perto da residência da ex-namorada, que Neres conheceu durante as saídas da cadeia. O criminoso chegou a invadir o apartamento da jovem e deixou aberto o registro do gás de cozinha do imóvel. Neres estava com uma mochila com facas, luvas, lubrificante e outros itens, entre eles uma mecha de cabelo que seria da ex. Pegou 30 anos? Vai ficar 30 anos. Se você cometeu um crime, foi porque você teve livre-arbítrio. Então a pena está lá, de 20 a 30 anos. O juiz, na dosimetria da pena, colocou 25 anos. Vai ficar 25 anos preso. O que eles vão começar a entender? Eu não vou cometer crime mais não, porque eu não quero ficar 25 anos. Mas ele sabe que esses mesmos 25 anos, na atual legislação, pode se tornar em 4, 5, sai numa progressão e acaba. E aí ele vai fazer o quê? Vai voltar a cometer crime. Não tem mais segurança de jeito nenhum por ineficiência do Estado, que é o poder executivo, que são os governadores que não investem adequadamente nas suas polícias, do poder legislativo, muito deputado e muito senador que defende bandido, que não quer aumentar a pena, que não quer acabar com benefício, e também do poder judiciário, que oferece cafezinho e casaquinho para preso em audiência de custódia, que solta chefe de facção como soltaram o André do Rep. Enquanto o poder judiciário, legislativo e executivo não se juntarem e pensar no bem comum, que é a segurança da sociedade, e um deles falhar, a gente vai continuar enxugando gelo. Um país que luta para vencer os desafios, mas que ainda está distante de mudar a triste realidade. O Brasil é uma nação potente, de oportunidades e de um povo cheio de energia, mas cada cidadão carrega um fardo pesado, a insegurança. Um retrato que assombra o dia a dia do brasileiro. Para transformar a situação de medo para a tranquilidade, é preciso investir em políticas públicas, fortalecer as instituições e promover a educação.